Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Deixa eu começar a semana já trazendo informação importante que envolve o nome antibiótico. Uso excessivo, inadequado, o descarte irregular, tudo isso está fazendo parte de uma campanha muito importante capitaneada pelo Instituto Latino-Americano de Sepsi, junto com outras organizações aí super importantes. Quem vai explicar um pouco sobre a campanha e também falar sobre os prejuízos desse uso inadequado, excessivo, exagerado e errado dos antibióticos é o Dr. Tiago Costa Lisboa, médico intensivista, integrante do Conselho Científico do Instituto Latino-Americano de Sepsi. Dr. Tiago, um prazer tê-lo aqui comigo na minha coluna. Eu já quero começar perguntando por que, que é importante a gente falar sobre a resistência antimicrobiana, que tipo de problema isso tem causado, não só no Brasil, mas no mundo, e também pensando em saúde pública de forma geral. Eu acho que esse é o primeiro dado, é o primeiro passo para a gente entender de que situação a gente está falando. A resistência bacteriana, a resistência aos antimicrobianos, ela está presente na realidade dos tratamentos desde a descoberta do primeiro antibiótico. Quando se descobriu o primeiro antibiótico, se testou algumas bactérias eram eliminadas por aquele antibiótico e outras não eram, ou seja, eram intrinsecamente resistentes. E o que a gente reconhece como um problema relevante de saúde pública hoje no mundo inteiro é especialmente a resistência antimicrobiana induzida, ou seja, aquela que surge a partir do uso dos antimicrobianos. Esse uso, ele por vezes ele pode ser o uso adequado, mas muitas vezes ele é um uso excessivo, seja do ponto de vista de tempo de tratamento, seja do ponto de vista de indicações em que não há necessidade do uso de antibiótico e que ele é utilizado, mas ela não se restringe apenas ao uso hospitalar, ao uso nos contextos de uma condição clínica. A gente sabe que existe o uso de antimicrobianos em outros cenários, por exemplo, na pecuária, por exemplo, com a contaminação do solo por antimicrobianos, e que isso pode ter um efeito no incremento dessa resistência. Então, fundamentalmente, a resistência antimicrobiana é a perda da capacidade de uma determinada droga ser ativa e conseguir eliminar um determinado patógeno. À medida que isso vai aumentando, a gente tem um impacto global em saúde pública desse fenômeno, com a expectativa, se a gente não conseguir modificar o cenário, de que se possa chegar aí a 10 milhões de mortes até 2050, e representando já hoje, é um problema para o futuro, mas também é um problema presente, hoje no Brasil, em torno de 200 mil mortes ao ano. Doutor Tiago, os números são alarmantes, Eu fico mais alarmada ainda de saber que pouco se fala, pouco se trata, dessa questão com o público leigo, que é, no fim das contas, ali quem está na ponta e quem pode também ajudar. Como é importante que cada um de nós entenda o autocuidado como um compromisso, com a cidadania, de uma forma geral. A campanha se chama Não Tome de Forma Errada. Qual a ideia da campanha, a quem ela se destina e como nós, leigos, podemos ajudar, a trazer esse assunto à tona e a combater esse risco para todo mundo? Bom, a ideia principal dessa campanha é uma campanha de educação, é uma campanha para aumentar a percepção das pessoas, seja do público leigo, seja de profissionais de saúde, que isso é um problema global de saúde pública e que isso tem um impacto importante nos desfechos em saúde hoje. A sepse é uma condição extremamente difícil de tratar em situações usuais, mas que nas últimas décadas tem se tornado um desafio cada vez maior para todos nós que atuamos tratando esses pacientes, porque a gente enfrenta hoje, então, patógenos que são muito mais difíceis de tratar, que são muito mais capazes de resistir ou capazes de escapar aquelas alternativas terapêuticas que usualmente a gente vai optar por usar. Essa campanha
né? Uma campanha global, né? Uma campanha que envolve a UK Sepsis Trust, a Sepsis Alliance e o Instituto Latino-Americano de Sepsi, né? E ela tem, do ponto de vista educacional, né, 3 objetivos principais. O primeiro deles é que o antibiótico ele deve ser utilizado sob orientação, sob supervisão de um profissional de saúde, né? O segundo ponto é cumprir os tempos, né? Cumprir os prazos, nem tomar de menos nem de mais. E a terceira, então, envolve a questão do descarte, de não reutilizar um antibiótico, né? Não tentar tomar novamente porque teve um quadro parecido, não recomendar que outra pessoa utilize porque parece ter um quadro parecido, não armazenar isso, né? Mas também não descartar de uma maneira irresponsável, porque isso eventualmente pode estar associado com aumento da exposição e contaminação por um descarte inadequado, né? Então, procurar fazer o descarte adequado dessa medicação, porque com isso a gente vai estar colaborando, né, para a diminuição do risco e para a diminuição do tamanho, né, do problema da resistência bacteriana que a gente enfrenta hoje globalmente. Dr. Tiago Costa Lisboa, médico intensivista, integrante do Conselho Científico do Instituto Latino-Americano de Sepsi. Parabéns, né, pelas explicações todas, pela campanha, super importante. Conte com a gente aqui para a gente disseminar informação, ainda mais nesse mundo, né, tão cheio de desinformação, de informação falsa, de mentira, na verdade, né? A gente tem que estar aqui realmente de olhos muito atentos. Conte sempre aqui com corpo, cabeça, coração, a nossa saúde física, mental e emocional, gente, né? Autocuidado, tudo isso que a gente aprende aqui todo santo dia é fundamental para o mundo viver realmente de forma mais saudável, né? Minimamente saudável, equilibrada. A gente se encontra amanhã. Beijo, até lá!